Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, preciosos ouvintes. É um prazer imenso estar com vocês mais uma vez para vos transmitir o recado do Senhor aos vossos corações. A graça maravilhosa do Senhor tem sido tão abundante por sobre nossas vidas que se nós agradecêssemos ao Senhor todos os dias, toda hora e todo instante do nosso viver, isto ainda seria muito pouco em comparação ao que o Senhor tem feito por cada um de nós. Quão grandes coisas o Senhor tem feito, como disse o salmista, ao nosso favor. Amados, nós ainda vamos continuar discorrendo nesse tema maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. E eu estou aqui com a mensagem A Fé Perfeita, e para que foi dado o Espírito Santo, e também perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, para poder trazer algo mais aos vossos corações. Nada novo, é a mesma e preciosa palavra que vamos estar pulindo, né, para que você possa ver o quanto que isto é verdadeiramente valioso. Esta é a pérola de grande valor. E quando você a encontra, o que é que disse Jesus em sua parábola? A gente vai, vende tudo que tem para poder comprar, para poder ter esta preciosa pérola. Então, aqui na mensagem A Fé Perfeita, o mensageiro diz que a igreja tem que se levantar no poder de Deus, a um nível mais alto, pois nós estamos muito perto do fim. E é verdade, e hoje mais do que nunca nós temos podido ver isso, que estamos verdadeiramente vivendo a última hora. Estamos vivendo nos últimos dias aqui por sobre a face dessa terra. Eu penso que Deus está à procura da sua semente eleita, que está aí, quem sabe, em alguma parte, em algum lugar. Só Deus sabe aonde ela está, mas cremos que Deus está trabalhando através desses ministros, pastores esparramados pelo mundo afora, e nós estamos à procura desta última ovelha eleita do Senhor. Quem sabe é você que acabou de sintonizar nesse programa Semente de Vida e vai passar a partir de então a acompanhá-lo e alguma coisa vai mover no seu coração e você sabe que isso é algo realmente diferente de tudo que você já tem ouvido, né? Então aqui ele diz que a igreja tem que se levantar no poder de Deus a um nível mais alto, pois nós já estamos muito perto do fim, muito perto do fim. Aqui na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, o profeta nos diz que Deus nunca trabalhará fora de suas leis. O inverno não vem no verão, e o verão, por sua vez, não vem no inverno. As folhas não caem na primavera e voltam no outono. Elas caem no outono, porque estamos já mesclando com o inverno, e voltam novamente na primavera. Esta é a maneira com a qual Deus trabalha, Deus opera. E Deus, Ele é o grande Criador dos céus e da terra. A Bíblia nos diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele somente
operará quando nós seguirmos as suas leis, quando nós seguirmos as suas instruções que estão em sua palavra. E eu quero tocar aqui num ponto muito fino, porque ele nos diz, na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, que nós nem mesmo somos convertidos se não temos recebido o Espírito Santo. É uma afirmação bem forte, mas isto é, assim diz o Senhor. Isto é Deus trabalhando através dos seus profetas, e nós sabemos que todos estes homens que foram levantados para ser uma representação de Deus aqui por sobre a face dessa terra, como era o caso dos profetas, eram a própria boca de Deus, eram o próprio Deus manifestado através deles, de seus ministérios. Então nós vamos ver que isto é uma verdade contestável. Apesar de muitos quererem contestar, mas todavia é a palavra de Deus infalível. Ele diz, olha, se você não tem recebido o Espírito Santo, você não é nem mesmo convertido. Você simplesmente está crendo para este passo. O Espírito Santo tem lhe falado, e você até mesmo tem confessado publicamente, mas o diabo também faz a mesma coisa. Você diz, não, eu creio no Filho de Deus, o diabo também o crê. Você diz, eu creio no único Deus, mas o diabo também crê no único Deus, e diz a Bíblia que ele chega até estremecer. Pedro, nós vamos ver isso aqui agora, porque nada como a palavra para nos provar isto. Não é verdade, meus preciosos? Pedro foi chamado, foi justificado por haver crido no Senhor Jesus Cristo. E isto está lá muito claro, né, dentro da Bíblia. E ele estava ali, e o Senhor veio e disse a ele que ele era filho me fale aqui agora, né? De Simão Barjonas, e ele então foi convencido, né? Então ele creu no Senhor Jesus Cristo. E em São João 17:17, a Bíblia nos diz que Jesus o santificou pela palavra, porque a palavra é a verdade. Ele era a palavra. No capítulo 1 do Evangelho segundo São João, diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Portanto, é muito claro que ele era a palavra. O Verbo estava ali encarnado. Assim, Pedro e os demais foram santificados naquela preciosa palavra, ou seja, nele. E ele disse, Pai, falando ao Espírito que estava nele, eu santifico a eles pela palavra. E ele impôs as mãos sobre eles e disse, a tua palavra é a verdade. Eu os santifico, disse Jesus aos seus discípulos. Então nós estamos vendo que Pedro havia sido salvo.
Você vai compreender isso ainda nessa programação, porque nós vamos dar uma pulidinha nisso aqui e você vai ver o quanto que isto é sublime, o quanto que isto é maravilhoso e o quanto que é importante nós crermos num profeta, porque um profeta é a boca de Deus. Um profeta é enviado para trazer o povo de volta à palavra original. Pedro havia sido salvo. Ele creu no Senhor e lhe seguiu. E ele o santificou e lhe deu poder sobre os espíritos imundos. Depois de tudo, ele se tornou o principal orador entre os discípulos. E Jesus disse a Pedro, depois que ele morreu, ressuscitou, encontrou-se com seus discípulos, e ele disse a Pedro, tu me amas? E ele respondeu, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor lhe disse, então, apacenta as minhas ovelhas. E ele lhe disse isso por 3 vezes. E Pedro disse, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele, ainda quando Jesus estava ali no meio deles, ele disse, Senhor, tu sabes, tu conheces o meu coração, eu iria até a morte por amor a ti. Mas aí o Senhor fez aquelas perguntas para ele e depois disse, depois que te converteres. Então nós estamos vendo que Pedro ainda não era convertido, mesmo tendo andado tanto tempo com Jesus, mesmo tendo operado milagres, prodígios e maravilhas, né? E nós temos aqui, eu sei que o tempo está bem restritozinho, né? Mas na mensagem A Fé Perfeita nós encontramos aqui algo muito tremendo, né? Que vai esclarecer isso aqui para nós aqui, ó. Nós podemos ver claramente que os discípulos, no princípio, eles não tinham a fé perfeita. Guarda isso no coração. Não tinham a fé perfeita. Mas por que eles não tinham a fé perfeita? Por quê? Porque Cristo ainda estava caminhando com eles. Porém, logo foi Cristo neles. Então nós podemos ver que é muito difícil ter esta fé perfeita sem ter ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem traz esta fé. É o Espírito Santo quem traz esta fé. Então, se não há conversão, não há Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós não temos como ter esta fé perfeita. Então, quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, confirma os teus irmãos. Mas isso só podia acontecer depois da conversão. É provável que ele teve tempos maravilhosos, que eles se regozijaram, que eles gritaram, que eles dançaram no Espírito, porém, eles não haviam recebido o Espírito Santo ainda. Mas depois que te converteres, confirma teus irmãos. Então, vocês estão vendo? Você não tem como ter essa fé perfeita sem que você tenha o Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você tem o próprio Deus morando dentro de você para te ascender a este nível de fé perfeita em sua preciosa palavra. Veja, esse estágio de Pedro, né? Nós podemos fazer esta aplicação aqui, olha. Ele estava crendo para a vida eterna, mas quando o Espírito Santo chegou, aquilo é a vida eterna.
Veja, então você é gerado do Espírito em santificação, foi justificado, santificado, você foi gerado do Espírito em santificação, mas, diz o mensageiro, nunca nascido do Espírito até que o Espírito Santo entra. Veja, nós podemos pegar o natural para que nós possamos compreender isso no espiritual. Vamos pegar um bebê que recebe vida no ventre da sua mãe. Ali estão aqueles pequenos músculos que estão se agitando. É certo que é uma vida, porém, é uma vida diferente de quando ele respira o sopro da vida através das suas narinas. E o batismo com o Espírito Santo, ele também é diferente da santificação. Por quê? Santificação é a limpeza, a qual é a preparação de vida, mas quando o Espírito Santo vem, ele é vida, ele é zoe. Preparação é limpeza do vaso, o Espírito Santo é Deus enchendo este vaso. Santificação significa limpo e colocado ali a um lado para o serviço, e o Espírito Santo vem e te coloca em serviço. Descobrimos então que o Espírito Santo é Ele mesmo em você, em nós. Deus estava naquela coluna de fogo com Moisés, Deus estava em seu Filho Jesus Cristo, mas Deus está com o seu povo nesta hora, no tremendo batismo do Espírito Santo. Então nós encontramos Deus operando através dos seus ofícios, mas apenas um único Deus. Como que isto é verdadeiramente precioso, meus amados, meus preciosos irmãos e amigos, como isto verdadeiramente enche o coração da gente. Então nós encontramos que aqueles discípulos ainda não tinham fé perfeita. Vocês se lembram quando aquele pai aflito trouxe aquele filho, que estava ali tendo ataque de epilepsia, aquele demônio epilético, e jogava aquele filho no fogo, na água, e judiava daquela criança, e ele trouxe para que os discípulos orassem. E eles oraram e aquele demônio não pôde sair daquela criança. Depois eles perguntaram para Jesus, por que nós oramos e o demônio não saiu? Ele disse, por causa da vossa incredulidade. Eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, que é o poder de Deus para mover este poder de Deus. Eles tinham o poder, mas não tinham a fé para mover aquele poder que Deus lhes havia dado. Veja aqui, eu vou terminar aqui agora com essas palavras aqui, porque isso aqui é realmente muito precioso e eu sei que o nosso tempo não nos permite avançarmos mais. Agora, nós vamos encontrar que Jesus, ele teve fé perfeita. E assim foi, porque ele foi a palavra. Diz o mensageiro que nós chegamos a nos tornarmos a própria palavra à medida que nós recebemos esta preciosa palavra. Receber esta preciosa palavra. Quem é a palavra? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então precisamos receber esta palavra, comer esta palavra e nos tornarmos a própria palavra. Veja o que é que diz as Escrituras e olha como que isso é muito tremendo. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Também diz, qualquer
que disser a este monte, lança-te ali, e não duvidar em seu coração, mas antes crê no que diz, será feito. Então terá o que pediu. Tudo o que orando pedirdes, credes que recebereis, tê-lo-eis. Nem o tempo, nem espaço, nem qualquer outra coisa mudará isto. Você sabe que será feito. E ele disse, se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Esta é a preciosa palavra que o Senhor tem enviado ao coração de todos os filhos eleitos, de todos aqueles que vão se encher do seu precioso Espírito Santo para estar naquele ditoso número do arrebatamento. Deus te abençoe, meus preciosos irmãos, amigos e ouvintes, e que esta graça maravilhosa do Senhor seja despejada por sobre os vossos corações.